amigos do Democracia Sem Medo, chegando com mais um podcast e começar com essa música é realmente muito bacana, viu? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu vou lhe dar a decisão. Decisão na sua mão. Esse é um cantor chamado Macau. A música é Botei na balança conhecida na voz do Caetano e Veloso. você não pesou. Bacana, viu? Botei na peneira. Este é o Brasil e a música brasileira, que é uma coisa sensacional. Pedro Gontijo tá aqui para nossas conversas de todas as quintas-feiras. Chega mais, Pedro, tudo bem contigo? Olá, Alan Barbosa e todos e todas aí da nossa comunidade Democracia Sem Medo. Bom demais estar aqui para mais um bate-papo, ainda mais um tema como esse, que é minha grande paixão de vida. Pois é. Você era aquele o filósofo do barril, não? Podia ser. É uma história bacana, mas olha só, chegamos a 500 assinantes essa semana. Agradecer a todo mundo que já assinou o canal, que está compartilhando os vídeos, que está comentando aqui. Peço que continue divulgando, busque mais assinantes. Esse canal aqui tende a entrar nas famílias brasileiras com muita informação, muito conhecimento, e conhecimento precisa ser repassado. Pedro Gontijo, já que o nosso assunto hoje é filosofia e a música mora na filosofia do Caetano, eu lembrei aqui em toda essa discussão do ensino médio que na minha época de garoto, na escola... Já vai tempo. Tem uns dias... Não tinha filosofia, não tinha sociologia e a gente era muito feliz. Obrigado, Pedro. Eu quero saber por que enfiaram esse negócio no ensino médio, Pedro. Alan Barbosa, você precisa sempre lembrar, e você é uma figura que é um devorador de livros. Eu sei que você lê muito, já acompanhei. Aliás, tem livro seu emprestado comigo, então eu sei que você é uma figura que lê bastante. Bom que você lembra, porque aí você vai me devolver, né? Com certeza. Então, uma boa parte da sua formação se deu dentro do espaço da escola, mas uma boa parte dela também fora, nessa sua busca pelo conhecimento, né? Aquilo que a gente não conhece, muitas vezes a gente sequer sabe se faz falta ou não, né, na nossa vida. Eu diria, Alan, compartilho, na verdade, a ideia de alguns autores, que talvez a gente pode colocar assim, esse conhecimento mais acadêmico em 3 grandes grupos, que são o campo das ciências, o outro que é o campo das artes e outro que é o campo da filosofia lá. Então eu entendo assim que na nossa tradição, se a gente olhar só a tradição ocidental, sem olhar outras tradições culturais e de pensamento, a gente pode organizar esses 3 campos e dizer assim, olha, cada um deles tem uma contribuição importante para o desenvolvimento da pessoa. E aí, obviamente, que o processo educacional, né, que você vivenciou de uma forma, eu fiz curso técnico, vivenciei de uma outra forma, ele vai se alterando à medida que a gente avalie, né? A filosofia tem na história do Brasil, Alan, uma presença meio errante. Quando você, na verdade, estudava, não tinha, mas antes disso, por exemplo, antes da década de 70, nós tínhamos filosofia, né? Antes da década de 60, nós tínhamos filosofia também no ensino médio. Não chamava ensino médio na época, né? Então, assim, em diferentes momentos da história do Brasil, nós tivemos mais e menos presença da filosofia nas escolas. Por exemplo, e aí eu não sei se você está acompanhando, que nessa reforma do ensino médio, proposta lá na medida provisória lá pelo Temer ainda, né, acabou que em muitos estados diminuiu a presença da filosofia. Só em 2008 é que a gente teve, de fato, ela como uma disciplina obrigatória em todo o território nacional. E nessa reforma do Temer, que foi de 2017, a partir dali, alguns estados diminuíram a presença da filosofia e agora parece que na revisão que o governo federal está propondo, deve ampliar de novo a presença da filosofia. É o que eu espero. Pedro, eu vou trazer uma experiência de vida minha que eu acho que pode ajudar a contribuir, as pessoas entenderem, né? Porque eu e você fizemos eletrônica antes de sermos esses pensadores. E lembro-me quando eu estava no 2º grau fazendo eletrônica, eu era péssimo em língua portuguesa. Eu era péssimo não porque eu tinha dificuldade de estudar a língua portuguesa, é porque no meu ramo de interesse, eletrônica, a língua portuguesa, ao meu ponto de vista, se tornava uma coisa irrelevante.
não via relevância no ensino da língua portuguesa para um estudante de eletrônica. E eu acho que isso tem muito a ver também com este momento de pessoas, mas o que tem a ver se eu quero ser isso, ter que estudar aquilo ou aquilo outro, e aí cria-se a resistência no próprio aluno quando vê aquilo tem que estudar isso. E de próprios pais, Pedro, o que você pode ajudar nessa conversa aí? Isso, acho muito bom, Alan, a maneira como você coloca a questão, porque é isso, a gente às vezes tem um conhecimento de senso comum, e naquele conhecimento de senso comum a gente não se questiona muita coisa, né? Agora, todo o desenvolvimento da ciência e da filosofia se dá num processo de construir conhecimentos para além do senso comum. O senso comum é importante na vida de todo mundo, mas a gente precisa de mais conhecimento. Toda a transformação que nós já fizemos na natureza e nas sociedades humanas é fruto desse avanço do conhecimento científico e também do conhecimento filosófico, né? Não é à toa que hoje a gente não olha para o Sol e fica imaginando que o Sol é que está se movendo. O senso comum nos mostra o Sol se mexendo no céu. Mas nós, pelo conhecimento científico, sabemos que é a Terra que gira em torno do Sol. Aí teve um tempo, viu, Pedro, que o pessoal pensava que a Terra era redonda e agora sabemos que ela é plana. Para você ver como é que é importante, como né? pensavam que a Terra era redonda. Tô brincando, aí, pô, vamos chamar de terraplanista aí não. Certo, vamos nadinha, chama nada, imagina. Então, da mesma forma, os conhecimentos no campo da filosofia também. Veja só, Alan, hoje, se você observar, o ensino médio ele é organizado, né, em 4 grandes áreas, né, que é de linguagens, códigos e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciências humanas e sociais aplicadas e suas tecnologias. A filosofia tem a ver com todas elas. Você pega na área de linguagem, todo o esforço de discutir... Bom, primeiro que existe a filosofia da linguagem, que pode contribuir na própria aprendizagem, né, desse campo de estudo das linguagens. Mas toda a discussão sobre argumentação, no trabalho de redação, há toda uma disposição de ensinar, né, os estudantes a ter lógica, coerência na escrita. Filosofia contribui e muito. Se você pensar no campo das ciências da natureza ou das ciências de um modo geral, toda a discussão sobre teoria do conhecimento. Afinal de contas, a gente fala que a gente aprende, que a gente adquire conhecimento, mas a gente, Alan, tem uma dificuldade muitas vezes grande se a gente tiver que definir o que é o próprio conhecimento. E essa discussão conceitual é própria do conhecimento filosófico. Mas se a gente pensar mesmo, o campo da filosofia da ciência, que nos ajuda a entender, né, o processo de desenvolvimento do conhecimento científico, nós temos filosofia da matemática, né? E no campo das ciências humanas, então, é aí que se aproxima bastante. Mas não só. No campo das artes, nós temos filosofia das artes. Então, a filosofia ela tem um caráter interdisciplinar que é intrínseco ao seu desenvolvimento. Todos os campos de conhecimento, de alguma maneira, a gente pode dizer que é possível filosofar sobre aquela temática, sobre aquela área, problematizar filosoficamente questões sobre esses campos de conhecimento. É isso que eu diria, Alan. Então, a filosofia, se alguém dizer assim, mas eu não preciso, eu vou dizer, bom, eu não tenho como dizer para alguém que ele efetivamente precisa da filosofia, mas eu posso dizer, a partir da experiência pessoal e de toda a tradição filosófica, o quanto ela contribuiu para o conhecimento humano, né? Vou pegar um caso só. No campo da política, como é que a gente define, como é que se organiza o poder, Alan? Então, baseado em quê? Tem gente que vai querer se basear em algum mandato divino. Nós já tivemos, né, na história, aqueles que entendiam que seu poder era uma vontade divina. Mas como é que você justifica isso racionalmente? Tem outros que defendiam uma perspectiva chamada aristocrática, né? Governo dos melhores. Mas como assim? O que é melhor exatamente? Nós vivemos nas chamadas democracias ocidentais aí, contemporâneas, eu diria uma parcela significativa do poder está na mão daqueles que detêm capital. Então, são democracias liberais onde o capital manda. Então, como é que você justifica a organização do poder na sociedade? Essa é uma discussão. Você tem ciência política, tem a própria sociologia, mas tem uma contribuição fundamental da filosofia nessa discussão. Isso para citar em depois posso citar em outras coisas. Porque hoje tem muito um pensamento que é equivocadíssimo, né? De que
alguns ensinamentos são para estimular a pessoa a ser de esquerda ou de direita. E assim, tem filósofos de direita e de esquerda, e tem filósofos que nem estavam nesse contexto de esquerda e de direita. Porque o conceito de esquerda e direita, na história da humanidade, é um conceito... É contemporâneo, né? Nós temos aí, só na tradição filosófica, nós podemos dizer que nós temos mais de 2.000 anos de tradição, 2.000 e tantos anos, antes de aparecer essa definição, né? Que é bastante contemporânea. Você falou da questão de construção do argumento e assim... Aí eu me arrependo de não ter tido filosofia no ensino médio lá por conta dos meus amigos que agora estão de cabelos brancos também. Porque às vezes vai conversar, porque hoje está todo mundo conversando sobre tudo, graças a Deus. Conversar sobre política, sobre sociedade, como as pessoas estavam alienadas disso. Apesar de não sermos concordantes dos pensamentos uns dos outros, que também é algo muito bom. Mas às vezes a construção da argumentação do colega que está conversando comigo, ela é tão falha e é tão primária a falha. E aí eu lembro assim, cara, é porque tá ok, eu não estudei no ensino médio, mas depois estudei as premissas da organização do pensamento, inclusive num livro bacana que eu tenho aqui do Otton Garcia, que é de português. Eu não consigo. Pô, Alan, é muito bom. Esse é um livro até interessante. Uma hora você fazer um programa sobre ele, talvez a gente convidar alguma pessoa que conheça ele ou tem trabalho, porque para mim também foi um clássico. Quando eu comecei a estudar filosofia, eu tinha disciplina de língua portuguesa e a professora usava esse livro para ajudar a gente a escrever. Começar a aprender a fazer até um tópico frasal, um parágrafo padrão, um texto bem estruturado. Eu acho um livro fantástico. Você sabe que é um livro que já tem aí tiragens, edições e edições, né? Porque virou um clássico mesmo em termos de aprendizagem. Ótimo. Daqui a pouco eu mostro a capa pro pessoal aqui. Mas vou aproveitar, deixa da propaganda de livro, eu quero fazer a propaganda de um livro aqui. Ontem eu fui no lançamento dele, lá no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados. É da Francine Moore, jornalista e mestra em ciência política. Esse aqui é o trabalho de conclusão do curso de mestrado dela, que é Mulheres e Lobby no Parlamento Brasileiro, trazendo toda essa... Eu não li ainda, peguei ele ontem, né? Mas é um trabalho como as mulheres estão naquele ambiente tentando disputar pautas políticas, convencer parlamentares de que algumas pautas são importantes de irem para frente. Eu acho até que vou convidar ela aqui para a gente conversar sobre isso também, mas... Eu lembrei, das minhas memórias, Pedro Gontijo, eu lembrei de um filósofo gamense. É o filósofo gamense, eu não sei se ele estudou filosofia, mas porque eu, na minha adolescência, ele era um senhor que andava sempre embriagado de manhã. Eu não vou falar o nome dele não, porque eu não sei se ele tá vivo, se ele morreu, como é que tá a vida dele, para não ficar... Mas era um senhor, ele andava de paletó e a camisa do Flamengo por baixo. Que já demonstra que... Já sabe quem é, né? Não, mas assim, e de manhã, assim, quando tinha o jogo do Flamengo no dia anterior, ele tava sempre chorando, assim, emocionado, narrava os gols, né? Mas não é por isso que eu acho filósofo. É que ele às vezes chegava pra mim assim: ô moleque, sabe o que é isso aqui? Aí eu, é uma caneta. Mas, não, isso aqui é um objeto possuidor de um conteúdo interno que pinta uma esfera, não sei onde que... Então ele descrevia a caneta. Ele descrevia a caneta, todo o conhecimento que há em volta desse objeto aqui. Que quando nós o possuímos, nós não sabemos toda a tecnologia, como ele chegou a esse ponto. Era um pincelzinho com tinta, né? Até chegar isso aqui. Então, acho que é isso, a gente descrever o mundo, entender o mundo, compreender as nossas vidas. Isso é o que a filosofia me trouxe, sem ser um estudante de filosofia. Ótimo, Alan, mas significa que você, na minha modesta avaliação, que você aprendeu bem. A gente não tem uma única resposta do que seja a filosofia. A filosofia, inclusive, é um campo de conhecimento, assim, eu diria, bastante vasto, que muitas vezes as divergências entre aqueles que estão dentro da filosofia são muito grandes. Mas isso, no caso da filosofia, não é considerado um problema, digamos, no sentido de uma coisa ruim. Na verdade, isso é importante. O dissenso é fundamental para avançar o pensamento, né? Normalmente, um sistema filosófico ele é construído à medida que ele desenvolve uma crítica substancial a outro sistema filosófico. À medida que ele traz uma nova elaboração, uma nova forma, de repente, de enxergar. Você vê que, por exemplo, um campo, que é o campo da ética, que a gente, em geral, no cotidiano, faz aí no senso comum uma abordagem muito simplista, né?
sobre isso, as pessoas dizem, isso é ético, isso não é ético, e aí quando você vai perguntar o que é a ética, e aí a pessoa é obrigada a fazer, com o conceito de ética, aquilo que esse senhor fazia com relação à caneta, que é descrever, ou seja, trabalhar o conceito ali, dando as propriedades do que seja ética, as pessoas têm dificuldade. Eu diria, por exemplo, que a gente tem duas grandes correntes de perspectiva, pelo menos duas, né? A gente pode dividir em mais, se a gente quiser, mas se pegar dois grupos grandes dentro daquilo que é o pensamento da ética, por exemplo, nós podemos falar do grupo dos deontólogos, ou da deontologia, e dos teleólogos, ou da teleologia. Os deontólogos vão discutir, que é ético aquilo que segue determinado princípio. Então, por princípio, determinado comportamento poderia ser ético ou não ético. E estou tentando simplificar um pouco aqui para ser mais rápido. E na perspectiva da teleologia, vai tentar observar a finalidade do comportamento, daquilo que se faz. Então, só com essa diferenciação, a gente já pode avaliar como sendo ético ou não ético alguma coisa, observando pelo princípio ou pela finalidade. Mas isso, em geral, não está nas nossas discussões de senso comum. A filosofia nos ajuda a depurar, né, o conhecimento, depurar a maneira como se fala. Você está agora há pouco a argumentação, inclusive na BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular da Educação Básica do Brasil, tem lá que uma das competências que é importante a moçada desenvolver é a competência da argumentação. E não é tarefa só da filosofia, é tarefa de toda a educação, né? Matemática tem que ajudar a argumentar, biologia tem que ajudar a argumentar, química, física, língua portuguesa, mas também a filosofia tem uma contribuição singular aí, né, para ajudar as pessoas a aprenderem a bem argumentar. Porque, como você disse, a argumentação, e aí eu gosto muito de uma definição de conhecimento do Platão, que é, essa definição basicamente seria assim, conhecimento é uma crença justificada. Porque a gente pode ter crença, né? Você como cristão, eu como cristão, outras pessoas de outras chances, você pode ter crenças, e algumas crenças você não vai ter uma justificativa para elas, você simplesmente as tem. Mas quando a gente chama de conhecimento, é uma crença justificada. E esse justificar tem a ver com essa capacidade de bem argumentar. A filosofia nos ajuda. Olha aqui, Pedro, vou encher agora de orgulho aquele meu professor do ensino médio que me aprovou no conselho de classe porque eu não gostava de língua portuguesa. Esse é o Comunicação em Prosa Moderna do Otton Garcia, né, que o Pedro citou, né? Então, assim, vende ainda, né, Pedro? Você é professor aí? Eu comprei alguns anos atrás, acredito que existe ainda para vender, sim. Se não tiver novo, tem selo, certamente. O meu... Mas vale muito a pena, avisar logo que o meu nem empresto, viu? Não, porque assim, é um livro que eu tô sempre vou buscar alguma coisa nele ainda, né? Mas, Pedro, assim, eu acredito que até na vida profissional, qualquer área que a pessoa for atuar, tem duas coisas. Eu me recordo um tempo de um argumentador, não lembro quem, falar que se os médicos estudassem mais literatura, claro que estou generalizando, né, os médicos, mas enfim, seriam mais humanos se lessem mais livros, literatura, né, Dostoiévski, sei lá. E filosofia também, né? Acho que filosofia faz a gente ficar mais humano, em vez de ser máquinas, né? Pessoas que passam a entender o mundo ou a entender o outro, tentar ter uma compreensão da visão de mundo do outro. Acho que são dois pontos do conhecimento que ajudam a gente na vida toda. E não é que tem que ficar lembrando do que Aristóteles falou, do Platão, ou dos filósofos modernos que muitos temos aí, mas de que isso internalize na vida da gente, assim como é o conhecimento religioso, que ele é mais importante quando ele internaliza na vida da gente, agrega a gente como pessoas, do que propriamente você ser uma enciclopédia que anda na rua citando as coisas uma ou outra. Para mim é isso que soma a filosofia e a literatura, a religião, Pedro. Alan, vai ter muito filósofo que vai discordar de você radicalmente. Certo. Mas eu concordo. Eu, na verdade, trabalho... O único amigo que eu tenho é você, os outros, problema deles.
Eu concordo muito contigo. Em que sentido, Alan? Não desprezando, de repente, aquilo que é o conhecimento sistemático de filosofia, sobre filosofia antiga, medieval, moderna. Os colegas, né, que são pesquisadores e entendem muito de um autor específico e nos ajudam a compreender melhor contemporaneamente esses autores. Eu diria que a filosofia, pelo menos aquilo que eu mais gosto na filosofia, é que eu acho que ela muitas vezes se parece com a arte. E quando eu falo isso, eu quero dizer o seguinte: a gente vai ter uma obra de Michelangelo, a gente vai ter uma obra do Pablo Picasso, a gente vai ter uma obra do Di Cavalcanti, a gente vai ter uma obra da Tarsila do Amaral, a gente vai ter obra de inúmeros artistas, e essas obras elas não envelhecem, porque a arte tem essa característica, elas não envelhecem. Todas elas têm uma demarcação histórica, temática, do que foi a proposta de quem construiu, e elas continuam vivas e dizendo a nós, falando a nós hoje, no cotidiano. E eu penso que a filosofia é da mesma forma. Quer dizer, as teorias, as proposições, as elaborações filosóficas, mesmo mais antigas, elas continuam nos dizendo hoje. A gente pode se realimentar revisitando Platão, revisitando Aristóteles. Mas, a partir da sua fala, eu queria dizer, o que é mais importante é, de fato, que isso produza sentido para a nossa vida. Ou seja, o conhecimento filosófico tem que ser fundamental na medida que a gente consiga, com ele, justificar o nosso modo de existência, nosso jeito de viver. Né? Isso que você falou, então produz sentido. Eu entender quais são as minhas opções e dar conta de racionalmente justificar essas decisões, essas opções de vida, esse modo de ver o mundo que eu tenho. Tá? Porque senão, determinadas coisas, algumas pessoas, por exemplo, querem pegar alguns princípios religiosos e obrigar toda a sociedade a cumprir aqueles princípios religiosos. Ora, se cada um tem uma religião diferenciada, a gente talvez, para poder construir o que é comum, talvez vai ser de fora da religião. Vai ser você com os seus princípios, eu com os meus, vamos ver onde é que eles se encontram. E para isso é importante uma capacidade de um diálogo racionalmente conduzido, né? Para a gente construir alguns mínimos consensos e para a gente poder também aprender a viver minimamente com os nossos dissensos. Porque você sabe, Alan, a gente está vivenciando isso no país aí, você sabe que o governo anterior, federal, era um governo inimigo da ciência e inimigo da filosofia, né? Justamente que queria o quê? A ideia era metralhar quem pensa diferente, era destruir aqueles que eram divergentes, como se todo mundo tivesse que ter um pensamento único. Não, uma sociedade democrática é uma sociedade que aprende a construir consensos e aprende a conviver com os dissensos, com as diferenças. Filosofia tem uma grande contribuição com isso, já desde o espaço da escola, para treinar, para ajudar a gente a viver numa sociedade democrática. Agora eu vou te fazer uma pergunta, Pedro, sobre um dos maiores filósofos da contemporaneidade brasileira. Aliás, me ofereceram um livro desse filósofo. Falaram assim: Alan, vou te oferecer um livro, você aceita? Eu vou te dar um livro de um grande filósofo da atualidade e tal. Aí eu, oxe, beleza, vou ganhar um livro. Aí era o livro do Olavo de Carvalho, enfim. Mas aí eu falei assim: olha, eu até aceito se você aceitar um do Leonardo Boff. A gente tava no ambiente mais religioso, eu ofereci logo do Leonardo Boff, porque eu gosto de apelar, né? Mas enfim, mas a questão não é essa, né? Não criticar ninguém. A questão é, para ser professor de filosofia, obviamente que é o seu caso, um doutor e tal, na filosofia da educação, é preciso um caminho acadêmico de conhecimento, né? Enfim. Agora, para filosofar, para ser filósofo da vida, eu acredito, e até pelos ensinamentos que tínhamos dos nossos avós que não estudaram e tinham uma filosofia, um conhecimento acumulado muito grande, maravilhoso. Não é preciso percorrer esse caminho todo para ter o conhecimento. Eu acredito que o ensino médio vai nos dar um suspirar de desejo de conhecer a vida. Como eu não estudei no ensino médio, eu queria saber de você se é isso mesmo. Essa é a perspectiva, Alan. Muito legal essa sua fala. Se você me permite, eu não vou comentar sobre o Olavo de Carvalho, né? Obrigado. Também não era a minha intenção. Quando eu apresento algum curso sobre filosofia no Brasil, eu sempre cito essa figura, dado talvez a importância política pelo número de seguidores, mas não pela qualidade do que escreveu, porque tem muita coisa muito mal escrita, muito mal pesquisada, muito mal referenciada, muitas falácias. Então, quer dizer, a qualidade não é boa. A importância, se é que teve alguma, é dado o nível de influência em determinados grupos aqui no Brasil.
né? E topo discutir isso com qualquer pessoa, em qualquer lugar, a qualquer momento, desde que seja um diálogo aí bem democrático e respeitoso. Agora, isso que você fala, quer dizer, no ensino médio pode sim, né? Seria muito interessante se a gente conseguisse despertar essa curiosidade, esse desejo de se apropriar do conhecimento, né? De se apropriar de uma capacidade argumentativa, de pensar sobre os problemas. Eu costumo dizer que quando a gente estuda, inclusive, a própria história da filosofia, a gente aumenta o nosso repertório de respostas, né? Isso é muito interessante, porque às vezes eu estou aqui pensando sobre uma determinada questão, mesmo existencial, e eu não consigo sair. E, ao ter contato com a filosofia, eu posso identificar que teve homens e mulheres, filósofos e filósofas, né, que já pensaram sobre essas questões. E aí, ao ter contato com os argumentos, com as ideias deles, amplia a minha capacidade de pensar determinado problema, né? Então, eu acho que faz muito sentido, não precisa ser formado. Essa ideia de filósofo como profissional, como a gente tem hoje em dia, ela é bastante recente. Nós vamos ter na história da filosofia mesmo, muitos filósofos e filósofas que eram de outra área de conhecimento, que teve outra formação e se apropriaram também do conhecimento filosófico. Um tempo atrás, Alan, tinha um projeto de lei dentro do Congresso para regulamentar a profissão de filósofo. Não sou eu, mas filósofos e filósofas do Brasil inteiro foram contra esse projeto. Eu considero que não faz sentido definir, pelo menos para mim, até esse momento, definir quem é que pode ou não pode filosofar, quem é que pode ou não pode falar em nome da filosofia, ou pelo menos falar em nome da sua filosofia. Não, isso é uma coisa que está franqueada, cada um, à medida que se aprofunda, que estuda, que lê e que escreve, né? Pode, na verdade, estar, assim, desenvolvendo atividade de filósofo e elaborando coisas muito interessantes. Pedro, eu considero, agora, sim, claro. É importante a formação, Alan, Claro. Para filósofo, fazer uma graduação em filosofia, fazer pós-graduação, para quem quer trabalhar nas escolas e que quer trabalhar na academia, porque a gente precisa garantir que quem vai trabalhar numa escola, que é diferente, por exemplo, não sei se você lembra disso, mas nessa reforma do ensino médio, né, malfadada reforma do ensino médio, havia uma figura chamada lei de notório saber. E quem é que julga esse notório saber? Então, vários estados começaram a tentar regulamentar como é que escolhia quem era que tinha esse notório saber. Ainda que exista essa categoria, em alguns campos vale a pena a gente valorizar isso. Para quem vai para a escola, como é que a gente vai colocar lá alguém que mesmo tenha um conhecimento importante sobre um assunto, mas que não passou por uma formação para ser professor? Porque, por exemplo, não basta ser bom filósofo para ser bom professor de filosofia. Há saberes que são saberes da docência, da atividade profissional de quem ensina, e para cada área você tem questões específicas para o ensino de ciência, para o ensino de filosofia, para o ensino de língua materna, para o ensino de língua estrangeira, né? Então, a gente tem que garantir que quem vai para as escolas ensinar seja quem tem uma boa formação acadêmica. Tá bom, Pedro, eu quero saber de você mais duas coisinhas antes da gente encerrar aqui. Um dia eu tava no ônibus, lendo um livro, não lembro mais qual era o livro, mas sentou um senhor do meu lado e aí perguntou pra mim: esse livro fala de Jesus? Aí eu falei assim, não, porque eu também acho que o assunto aqui é bem antes de Jesus ter surgido. Então não tem como falar, mas tem muita gente que tem receio dos filhos estudarem filosofia por medo do confronto que há entre, né, na ideia deles. Para mim não tem conflito algum de filosofia com a fé, né, com Deus. E aí até lembrei de uma música do Padre Zezinho, que é do seu tempo, seminarista, viu, Pedro Ortiz? Que ele falava que filosofia não me deu felicidade. E aí... e filosofia não... E tinha muitas coisas. Se você estudar filosofia, você fica ateu. Tu ficou ateu, Pedro? É essa pergunta que eu quero saber de você. Alan, é muito interessante isso que você fala. Eu me lembro quando eu dava aula para o ensino médio, todos os anos, no primeiro contato com os estudantes, era uma das perguntas mais recorrentes se eu era ateu. Né? Parece que tem uma ligação assim entre ser filósofo e ser ateu. E as pessoas se esquecem, por exemplo, e você lembrou do meu tempo de seminarista, né? É que
quase todo padre, eu não vou dizer todos, mas quase todos os padres, mais de 90% dos padres, fazem filosofia justamente para compreender melhor a teologia. Verdade. Eu vejo que não tem relação nenhuma de filosofia com ateísmo. Nós temos filósofos ateus, mas temos filósofos budistas, filósofos hinduístas, filósofos cristãos, filósofos muçulmanos, né? Temos filósofos de todas as matizes religiosas, inclusive filósofos de tradições africanas, tradições religiosas africanas, e vamos ter filósofos que são ateus. Né? Essa diversidade é muito rica. O que o pai e a mãe, na minha avaliação, seria muito legal que entendesse que não se deve ter medo do conhecimento. O pai e a mãe vão, no seu processo educacional, trabalhar valores com os filhos, né? Mas a parte de instrução, quanto mais os filhos se enriquecerem na formação, né, com o conhecimento científico, filosófico, artístico, mais os seus filhos terão condições de compreender melhor esse mundo, sinalizar que mundo que querem para o futuro e ter as armas racionais para pensar os caminhos de construção da sociedade que desejam. Tá bom. Privilégio estar conversando com o Pedro Gontijo aqui todas as quintas-feiras, viu? Alegria ser seu amigo, poderia ser mais seu amigo se a gente tivesse ganhado na Mega Sena aquela apostinha que a gente fez, né? Mas não deu certo. Aí a gente ia ser irmão pra vida toda. Mas, Pedro, pra gente encerrar aqui, mais uma vez, convidando as pessoas que curtiram aqui, comenta aí, a gente fala. Eu trago expressões da minha vida, o Pedro é um professor, enfim. E traz também a sua contribuição de vida aqui nos comentários, né? Sei lá, experiências, o que você acha. A gente quer amadurecer a conversa. Estudantes de ensino médio, professores de ensino médio que forem assistir esse vídeo, filósofos também, assim como Pedro Gontijo, se puderem contribuir também com a discussão. Mas apenas para terminar aqui o nosso bate-papo, porque você sugeriu a música de hoje, Pedro, o que tem a ver a filosofia para unir amor e dor, que até agora eu não entendi. Porque, bora na filosofia unir amor e dor. Mas a gente Alan, vamos marcar isso outro dia, a gente vai gastar um tempo, nessa conversa. Imaginei. Né? Os poetas, né, no caso Caetano Veloso e outros, quer dizer, conseguem às vezes trazer de forma sintética, muito bonita, numa rima, numa métrica, numa melodia, aquilo que talvez eu, pelo menos pelas minhas incompetências, gastaria um tempo para tentar explicar. Tá bom, então. Mas, gente, o que é importante é o seguinte, Alan, para me fechar aqui, ó, democracia sem medo, ou melhor, filosofia é uma grande contribuição para a gente ter democracia sem medo nenhum. Para a gente, inclusive, entender que para os problemas da democracia, só mais democracia. Então, já temos duas dívidas suas aqui, falar sobre amor e dor na filosofia, e tem a do Santo Agostinho, o bem e o mal, Santo Agostinho e Nietzsche, que a gente ficou também de fazer essa loucura aqui. Gente, olha, obrigado aí pelo carinho mais uma vez, de participarem do nosso canal, contribua, distribua essa conversa para outras pessoas aí. Vamos ampliar essa democracia sem medo, que é disso que esse país precisa. Abraço, Pedro, bom trabalho para você. Um abraço, Alan. Não vou me preocupar em ver teu caso não é de ver pra crer.